Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e neste dia 4/3/2015 eu venho fazer mais um vídeo com vocês. O tema hoje é vencendo a manifestação dos demônios nas autoridades. Em outra tradução, vencendo a ação do diabo nas autoridades. Para isso, eu quero ler o texto para vocês antes de explicar, porque batalha espiritual é obrigação de membros e de líderes. E a igreja que não faz no ministério de batalha espiritual, exemplo, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, aonde não trabalha com ministério de libertação, de batalha espiritual, não é uma igreja de Deus, é apenas uma placa religiosa. Então, para isso, eu leio para vocês a carta que Paulo escreveu a Timóteo nessa epístola de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quando diz todos os homens, inclui as autoridades. Aqui está dizendo assim: eu peço a você como ministro, Timóteo, que tenha o princípio da súplica, que é Senhor, tenha misericórdia, quando a situação e as pessoas clamam e nós entendemos a situação dela que é complexa. Quando fala orações é naquilo que o Espírito nos leva a levar ou que nós vemos que precisa ser orado pelas pessoas, e ao mesmo tempo fala intercessões. Isso também está ligado a alguma área que precisa interceder por uma lei imunda, maligna que virá, interceder por uma enfermidade que surgiu, interceder por uma ameaça de guerra, até aí, entre outras coisas. E ações de graça por todos os homens, e agradecer a Deus também por aquilo de bem, de bom que Ele tem manifestado para com os homens na terra. Isso é a primeira parte. Mas 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 diz: pelos reis, que é para fazer isso, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Aí quando ele fala das autoridades, você vê assim: para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. E o final do versículo diz: com todo o amor, piedade e honestidade, coisa que hoje não ocorre na nossa nação. Como nós vamos saber como orar por uma autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada? 1 Timóteo 2, versículo 2, em amor e honestidade, quando isso faz parte do caráter da pessoa. Querer ter vida tranquila, querer ter sossego. Enquanto nós olhamos, por exemplo, para a nossa nação, ainda que muitos líderes que se dizem religiosos apoiam esse governo, nós não estamos tendo tranquilidade nem sossego, nem piedade e muito menos honestidade. Uma vez que desde os mais altos escalões dos governos, seja estadual ou federal, está vindo a base de mentira, e a campanha política passada provou isso. Então, como você vai orar para alguém que não tem o fruto do Espírito Santo no seu coração, para que manifeste? Aí ele diz, orando pelas autoridades, seja reis no tipo de governador, autoridades nesse fórum, nesses cartórios de tantos processos, juízes insuficientes, corrupção, e dos ministros e de ministro de embargos infringentes a quem deve. Como orar para a vida ser sossegada e tranquila? Como orar para termos honestidade e amor? Primeira coisa que nós devemos entender, que quando fala no versículo 1, orar por todos, por súplica, orações, intercessões, isso também só tem efeito quando a pessoa dá o ato da aproximação. Porque toda hora que nós oramos para quem não quer Jesus, o Espírito tenta convencer. Só que o Espírito não faz por força nem por violência, faz pelo Espírito, quer dizer, quando a pessoa entende, necessita e quer a manifestação. No caso desse governo,
que nós temos aí vídeos suficiente na internet para provar que duvidava da existência de Deus. Ainda que foi uma reipa de supostas pastoras lá dizendo que ia ministrá-la, nada mudou. Ainda que pastor dizendo que está fazendo cidadania, levou no púlpito, até usou lá um suposto versículo que não citou nem capítulo, nem livro, porque não sabe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo já rompeu, como assim, está crente. E crente que é crente sabe que o processo é se arrepender, se converter dos maus caminhos. Então como orar? Como está dizendo o versículo 2, pelos reis, todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, honesta, olha que coisa linda, honesta em amor, ou em amor e honestidade. Isso o ser humano tem que querer, e pelo procedimento da nação nós vemos que não queremos. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Efésios 6,12 diz, é contra demônio nos homens. E não é vergonhoso lembrá-los que até homens de Deus, Satanás, entrou neles quando era governador. Para você ter uma ideia, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, ou 2 Crônicas, no capítulo, 2 Samuel, no capítulo 24, vai falar que Satanás entrou em Davi, incitou Davi a fazer o censo, que era para saber a quantidade de guardião que ele tinha, de guardas bons de espada, para depois confiar no Senhor. Conclusão, a sentença foi, Deus chegou para ele e falou, escolhe 3 anos de fome, 3 meses na mão dos seus inimigos, ou que 3 dias Deus envia peste, o mal sobre a terra. Ele falou que caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. E nessa manifestação de Deus contra o rei que deu lugar ao diabo, foi 70 mil que tombou. Você pode ver que toda ação maligna de um governo está destruindo seus súditos. E por que não eles de primeira mão? Porque todo o conforto, todo o bem da nação está na mão de quem governa. Todo o bem do governador do estado, todo o bem do estado está primeiro à disposição dele. Se tiver que a polícia defender em segurança porque houve um ataque, primeiro o governo e a população, primeiro ele vai tirar a autoridade para depois vir para nós. Então dentro desse texto a palavra diz em 1 Crônicas 21 que Satanás incita Davi e entrou em Davi. Então a operação pelo ego, pela vaidade, e ali se operou. Outro lugar, porque eu estou afirmando aqui que Satanás é que está regendo a maior parte política da nossa nação, a começar pela mentira da campanha presidencial que houve. E agora nesse março que nós estamos, dia 4/3, nós estamos com essa história de desoneração da folha de pagamento de empresas. Conclusão, vai vir mais tumulto sobre a nação. 1 Samuel 16:14 fala o versículo mais triste. Mesmo conhecendo o Senhor, ainda que o povo quis e Deus colocou ele lá, diz que Saul começou a desobedecer a Deus. Saul foi prestar serviço sacerdotal, coisa que Deus não pediu. Saul fez tantas coisas, e diz assim, 1 Samuel 16:14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau, permitido pelo Senhor. Quando um rei não anda, como diz aí, você está fazendo oração e súplica. Se bem que hoje em dia num show gospel é milhares de pessoas. Na festa da carne, no carnaval que passou, você viu quantas pessoas. Mas na oração é Pedro, Tiago e João. E muitas horas, na maior parte da igreja, os próprios cabeças da igreja não estão lá dia de oração. Coloca na mão de outros. Mostra-se uma irresponsabilidade e Satanás agindo de muitas maneiras. Por exemplo, os homens cristãos da nossa nação que diz que apoiou esse governo profano. Cadê eles agora? No procedimento do protesto, puxando a turma para ir para a rua, pedindo perdão, porque todo crente tem que se arrepender. Ele prega lá para as pessoas se arrepender, se consertar com Deus, porque ele não se conserta na nação, assim como ele colocou em público na televisão as pessoas que não adoram a Deus e que está na mão do diabo para conquistar o povo, e eu acredito por auto-benefícios. Por que não coloca agora a sua cara a tapa, convocando o povo, pregando e exortando na televisão? Está lá pregando bênção para o povo, mas o sistema financeiro
Deus provê, só que fala aqui para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em amor e honestidade, coisa que não está acontecendo na política. Para você ter uma ideia, cidadão, quem roubou a Petrobras, todos os envolvidos, roubaram Deus. Quem colocou essa riqueza no Brasil foi Deus. Depois roubou nós que somos brasileiros, beneficiados por Deus. E por não ter um povo que clama, um povo que vai lá e fala: Senhor, eu perdoo aquele governo, mas os demônios nele não. Repreender demônio de governador. Tem pastores aí que, se entrar rico na igreja dele, em culto de libertação, ele só apresenta, faz uma oração de gato. Diz que para não humilhar, entrou endemoniado, senhores, tem que ser abatido. Tem que ser abatido o demônio que está na pessoa. O demônio tem que sair de lá. Outro texto, em Mateus capítulo 2, fala de Herodes. Quando os magos do Oriente falaram que vieram adorar Jesus, ele queria informação dizendo que ia adorar, e ele queria matar Jesus. Quando os magos recebem, no versículo 12 de Mateus 2, a revelação divina que Herodes estava mentindo, coisa que quem apoiou esse governo não teve, porque no mesmo mês que ganhou a eleição já começou a detonar as nossas vidas. Segunda-feira, agora dia 2 de março, houve aumento de novo na nossa força. Ô senhores, aumentou a água sem poder gastar. Isso era dinheiro de dízimo, dinheiro de oferta, isso era dinheiro de obra de missões. Mas como parece que muitos líderes estão desviados, não tem mais visão, porque na mesa deles não está faltando. Aliás, eu tive na casa de um ministro que a taça dele é de ouro, para tomar refrigerante, e quando eu não estou lá, eu não sei o que ele toma. Agora, eu tenho que te dizer uma coisa impressionante. Quando os magos fugiu, Herodes mandou matar as crianças. Lembra que fala que cumpriu a profecia de clamor, de dores? Você lembra na época de Moisés, quando falou que estava nascendo um mediador? Satanás entrou, foi no governo e ordenou a matança. Lá na época do nascimento de Moisés, acorda, queridos, acorda, amados. Aqui no livro de Tiago está dizendo, 1 Timóteo 2, 1 e 2, que é para orar, suplicar. Orou, suplicou, a pessoa continua a mesma coisa, já foi no altar da igreja e continua a mesma coisa, impondo coisas. Então, para que tenhamos uma vida orando para autoridades e por reis, uma vida tranquila e sossegada, é oração de batalha espiritual. Senhor, os demônios que estão no Palácio do Planalto não prospera. Precisa da igreja que ora. Mandaga, subicá, cerebedérica. Não desses crentinhos que só vai na igreja com a foto do marido, da mulher, dos filhos, do namorado, do amigado. Precisa de um povo que deixa, se for necessário, pai, mãe, mulher e filho, pelo amor de Deus, e clama. Porque se você buscar o reino e a justiça, as demais coisas são dadas, são endireitadas, são consertadas. É tempo de repreender demônios de autoridades políticas, autoridades judiciais corrompidas. É tempo de trazer libertação, como ontem, dia 3, mostrou na televisão, um pronto-socorro amarrotado nessa crise de dengue na nação, o povo lá sofrendo e o médico dormindo num quartinho. Um homem entrou e filmou. Ô senhores, precisamos clamar ao Senhor, precisamos buscar a face do Senhor, precisamos nós entrar com autoridade. Precisa que os políticos que se dizem cristão comecem a orar de boca aberta, e quando o outro estiver falando bobagem lá em cima, estenda o dedo e diga: caia por terra, Satanás. Já não estão perseguindo os crentes porque não aceitou que a homossexualidade fosse a autoridade na nação acima de nós héteros? Já não está peitado a situação? Então é tempo dos políticos incubados, crentes frouxos. Aí vem o crente: a Bíblia fala que ia acontecer, a Bíblia falou que ia acontecer porque teria um povo pacífico a aceitar, porque ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, uma vez que está vindo leis contra a igreja, abatendo a igreja. Aqui em Limeira mesmo teve reunião com autoridades, está sem alvará,
nós vamos fechar tudo e não vai funcionar. Só que também não está facilitando para legalizar. Limitar agora 15 clínicas de recuperação na cidade, sendo que essas 15 clínicas não suportarão e não dão conta da demanda. Quer dizer que se outros quiserem fazer coisas legalizadas, não poderão? Senhores, Satanás está nas autoridades. Satanás está governando, ele é Deus desse século. Porque se todo homem fosse cristão, ele não tinha em quem manifestar. Para Satanás governar essa terra é por causa de homens, seus pecados, suas corrupções, que deixa ele operar. Então, lembra aqui do livro de 1 Timóteo 2, versículo 2. Olhe pelos reis, para todos os que exercem autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Uma vida de amor e honestidade. A questão da Petrobras está tendo lesura, do metrô de São Paulo. A questão da saúde está tendo. Você viu há poucos tempos a máfia da prótese. Até em cima de aniquilados, a corrupção política e científica entrou. Senhores, oremos. Clamemos a Deus, igreja. Agacefa lacanavia sublia. Clamemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor porque podemos achar. Invocar porque Ele está perto. Que seja o Senhor o teu médico, o teu salvador, o teu Senhor. Que seja Ele a cuidar de você e da tua casa, porque o justo viverá da fé. Não recuemos, olhemos para autoridades corruptas e dizemos: você está na mão de Satã. Se quiser libertação, eu tenho autoridade para isso. A palavra diz assim: se não quer, não. Queima Jesus. Arranca Jesus, a cria é tua, o Senhor que dá vida, o Senhor que tira, mas nós não temos que suportar. Mas nós votamos e elegemos, se nós votamos, nós somos autoridade. Uma vez que fomos autoridades para votar, que nós sejamos agora autoridades cristãs para cobrar, e que os ministros, que por benefícios levou essa escória a apoiar na sua igreja publicamente, tem o caráter de se humilhar e pedir perdão pelo erro cometido em nome de Jesus. Nesse país tem multa de 1.900 e pouco que pode dobrar conforme o agravante. Para não aceitar o protesto dos seus erros, o governo determinou multa de 10 mil porque caminhoneiro fechou a avenida. Não pode protestar, mas não se esqueça que essa raiz pior que está governando a nação, lá atrás participava de tumultos usando os sindicatos que hoje afrouxa para eles por benefícios de caixa. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, como ministro, como profeta, não só como crente, mas como protestante, eu venho protestar contra os erros que estão acontecendo. Acorda, teu povo, nos dê a vitória, porque a autoridade o Senhor já deu, assentado em Cristo nas regiões celestes. Que o seu povo para de estar prostrado, se aceite primeiro e levante a cabeça, receba do Senhor, para depois, como diz Isaías, levanta-te e resplandece a tua luz, em glória, em autoridade. Homens endemoniados em todas as esferas de autoridade, seja liberto. E se não quiser libertação, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Que o Senhor dê saída ao teu povo e trate com os arrogantes, em nome de Jesus.